e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este versículo, amados, muito se tem falado sobre este versículo. Muito se fala sobre este versículo. Muitas denominações se apoiam neste versículo. Mas eu não quero falar sobremaneira sobre o versículo, apesar de eu ir aflorar algumas coisas que são importantes, mas quero falar sobre aquilo que Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela, contra quem? A igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 de Pedro 2, versículo 4. Desmistificando aquilo que nos falam, aquilo que nos tentam convencer. 1 Pedro 2, a própria palavra de Deus faz cair todas as meias, ou pronto, todas as mentiras, não, todas as mentiras. 1 Pedro 2, versículo 4, diz assim: chegando-os para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é que Deus está aqui a falar? Quem é que Deus está a falar? Jesus Cristo, amados. Chegando-os para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vamos continuar a ler. Desculpem. 6. Por isso, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião. E a esposa onde? Em Sião, na igreja, uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela não crer, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que creres, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Nota-se aqui, vê-se nitidamente que esta pedra que é referenciada em Mateus 16, versículo 18, não é Pedro, porque Pedro é uma pedra viva como eu e vocês. Hoje pode-se considerar Pedro como um discípulo de Jesus. Não a igreja, não o chefe da igreja. Nunca foi, nunca será. Porque o chefe da igreja é Jesus Cristo, cabeça da igreja. Caminhamos para Mateus 21, versículo 42. Mateus 21. A palavra de Deus é imutável. Seja todo homem mentiroso e Deus, e é a palavra de quem? A Bíblia é a palavra de quem? De Deus. Então, um ser verdadeiro não pode falar de Deus. Em Deus não há dor, não há mentira. Em Jesus não houve dor, não houve mentira, porque Jesus é a própria palavra. Vamos saber amém? Mateus 21, versículo 42. Estamos a estudar sobre um
incentivo que Deus nos dá nesta noite para atacar as portas do inferno. Sem medo. Em 21:42 diz o seguinte: perguntou-lhes Jesus. Quem é que perguntou? Nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede de quem? Do Senhor, que é maravilhoso aos vossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Pedra angular. Jesus Cristo. Todo aquele que sobre ela cair ficará em pedaços. Jesus se fez em partes, foi destruído, na realidade, para que eu e você pudéssemos ficar inteiros. Ele se fez maldição para que eu e você não fôssemos feitos malditos. Mas a ira do Senhor virá por Jesus Cristo. E sobre aquele que ele cair, ficará reduzido a pó. Onde é que vamos foi afirmado? Pó. Quer dizer que morrerá. Espiritual. Posso ouvir bem? Então a pedra, amados, aquela pedra que Jesus fala, a pedra angular, que vive. Vai lá em Apocalipse 1, versículo 8. Fui morto, mas estou vivo. Tenho a chave da morte e do inferno. Então Jesus está vivo. Mas na realidade, a edificação da igreja não é feita só por Jesus Cristo. As passagens que eu li falavam de pedras angulares. A pedra angular é ele. Falava de pedras angulares. Falava de pedra angular. Pedra angular é uma pedra em cunha que sustenta todos os arcos. É uma pequena pedra, mas é a pedra que sustenta o arco de ogiva. Mas ele fala também, aos outros versículos, nós lemos, em pedras vivas. Sou eu e você. A edificação do reino de Deus, claro que Jesus é a cabeça, mas ele delegou sobre a sua igreja, eu e você, a edificação do seu reino nesta terra. Vocês viram bem? Vamos para 1 de Pedro 3, versículos 11. A igreja então é constituída não apenas sobre a pessoa de Cristo, mas também sobre a sua obra. Quem é que está a fazer a sua obra? A igreja. Eu e você. A igreja somos eu e você, não é este edifício. Vai com Deus. 1 de Pedro 3, versículo 18. Portanto, volto a referir, a igreja é constituída não apenas sobre a pessoa de Cristo, mas também sobre a sua obra. E foi a sua obra, fui eu e você, que estamos a fazer a sua obra, que o fizemos morrer.
vida eterna. 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Esta obra é realizada, ok? A edificação da igreja, do reino de Deus, por todos nós, por Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo se fez maldição para que nós, na realidade, não fôssemos malditos, e Ele, Deus, nos deu a permissão ou o privilégio de implementarmos o reino de Deus aqui na terra. A mim e assim. Informamos a igreja. O de cabeça é Cristo. Posso ouvir bem? Toda a edificação da igreja depende, portanto, da revelação de Cristo pela parte de Deus. Deus nos revela Cristo. João 16. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que Ele viu. Então veja, a edificação da igreja depende, portanto, da revelação de Cristo por parte de Deus. Cristo subiu e pediu ao Senhor Deus, não é? Ao Pai, que Ele enviasse outro Consolador para que connosco habitasse até à consumação dos séculos. Que não fala de si mesmo, mas que fala de Cristo, fala de tudo aquilo que Ele viu. Então não fala de Deus, fala de Cristo. Não é? Porque a palavra não poderia falar de outra coisa. Fala a palavra. Vamos para 1 Coríntios 3, versículo 11. Quem é o fundamento? 1 Coríntios 3, versículo 11. Vamos ver as Escrituras. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. O qual é? Jesus. Fundamento quê? Fundamento quê? O reino de Deus. A pedra angular. Aquela pedrinha pequenina que todo o edifício fica em pé. Mateus 18. Quem é o poder soberano? Quem é o poder soberano na terra? O Espírito Santo de Deus também se chama o Espírito de Cristo. Vamos ver as Escrituras. Mateus 18, versículo 18. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E as Escrituras nos revelam Jesus Cristo. Mateus 18, versículo 18. Diz o seguinte: em verdade vos digo, é a mesma verdade, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus.
Vamos ao 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, quem é que está a falar? Jesus. Ali estou no meio deles. Então, Deus refere-se aqui ao poder absoluto de Jesus Cristo. Cristo exerce o seu poder absoluto. Através de quem? Através de quem? Da sua igreja. Da sua igreja. Por isso é que sempre eu digo que é preciso viver em Cristo. É preciso estar em Cristo. É preciso falar em Cristo. Ataque as portas do inferno. Não fiquem nada, irmão. Já vamos ver 2 tipos de igreja. Já vamos ver o que é que esses 2 tipos de igrejas fazem. Então, pronto. O que uma faz e o que a outra não faz. Vamos ver Atos 1:8. É forçoso que nós conhecemos a Jesus Cristo. Nós somos postos nesta terra como testemunhas. Verdade? Mas não é do Senhor Jeová, não. É do Senhor Jesus. Versículo 8. Para recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. O que é uma testemunha? É aquele que se cala muito bem pela vida. Aleluia. Em Jesus Cristo. Sou mais vezes. É? Então uma testemunha é o quê? É quem? É aquilo que fala. É aquilo que testemunha. Olha, ataca as portas do inferno, mano. Não fique parado. Vamos para Atos 8:4. Filipe prega em Samaria. Samaria era um povo que era muito agradável aos judeus. Não era nada mesmo. Sabe quem eram os samaritanos? Eram os ciganos da altura. É verdade. Dizem os estudiosos da palavra. Eram os ciganos. Eram aqueles que enganavam toda a gente, vou dizer dos outros. Eram os que enganavam toda a gente. Eram os que se portavam mal. Não é? E nós vemos relatos, quando temos um relato de um samaritano, normalmente temos um relato mau. Havia uma operação que é samaritano, não é? Estava no poço, Jesus lhe pediu água. Não é verdade? Porquê? Porque tinham locais designados de culto. Não é isso que Jesus fala. Não é isso que Jesus fala. Nós podemos ter que falar com Deus. O caminho para chegar a Deus é Jesus Cristo. Se eu e você o invocar, seja onde for, de imediato, esse caminho é aberto. Posso abrir a mãe? Eu disse Atos 8, versículo 4, certo? Entre mentes, os que foram dispersos, eu vou ler a partir do versículo 1 para nós entendermos os situados. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerravam-os no cárcere.
ou na prisão. Entre muitos, os que foram dispersos fugiam por toda a parte, cheios de medo, e nunca falaram a palavra. É isso que diz a palavra de Deus? Entre mentes, os que foram dispersos por toda a parte, pregando a palavra. Ou deixam de ir. E posso-vos dizer que Filipe pregou em Samaria, antes de se encontrar com o eunuco. E muitas pessoas se salvaram. Muitas. Sinais e maravilhas eram feitos. Porquê? Porque ele não omitia a palavra, ele fazia conhecer o reino de Deus. Essa é a sua e a minha obrigação, como filhos de Deus. Devemos atacar as portas do inferno. Não deixar que as portas do inferno fiquem paradas. Contra as portas do inferno, as portas do inferno prevalecerão, não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. E eu e você somos a Igreja de Cristo. Nós somos postos para derribar, destruir, anular todas as obras do diabo. Daí o poder que Deus nos deu, lá em Lucas 10:19. O poder de utilizar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada nos poderá fazer mal. E bem, se crentes, abastece-se na sua vida cristã, com medo do diabo. Porquê? Porque não tem consciência do poder que está em Deus. E que está já dentro de cada um de nós. Jesus Cristo. Foi ele que foi ao Atos. Foi ele que lá foi. Pregando os espíritos em prisão, estive lá. E despojou todo o principado, poder e puxar. Triunfando em si mesmo sobre o diabo, os pôs por aqui. Toda a autoridade foi dada à igreja. O maior poder sobre a terra foi dado à igreja. A mim e a si. Não é a igreja difícil lá. É a mim e a si. Para o exercermos. Agora, podemos pertencer a dois tipos de igreja. Uma igreja ativa, o diabo tem medo. Mas uma igreja omissa, o diabo tem de dar uma ajuda. Dá uma ajuda, trazer crentes, passando a mão, como costuma dizer no mundo, pelo pelo, fazer sinais e maravilhas. O diabo também faz sinais e maravilhas. Mas urge a Igreja de Cristo, que na realidade é de Cristo, os membros da Igreja de Cristo, que na realidade são de Cristo, ponham o risco de deixem a murmuração, as guerras entre cada um, a religiosidade, a idolatria. E realmente acordemos para que sejamos realmente a Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo, amados, em Cristo somos livres. A Igreja de Cristo não é vir a uma reunião, estar a ter 3 através. A Igreja de Cristo tem que ser ativa. Temos que atacar as portas do inferno. E atacar as portas do inferno, a melhor maneira de atacar as portas do inferno, sabe qual é? Não é estudar a palavra. Também é oração. A melhor maneira de atacar as portas do inferno é louvar a Deus. A melhor maneira de batalha espiritual é louvar a Deus. Proclamar a palavra, a confissão da promessa de Deus e louvar a Deus. E você pode ver o Espírito, as barreiras a caírem à sua frente. Cristo vai para
Nós não somos vencedores, mas diz você. Não temos que sermos uma igreja baixa vencedora. Não é a vida de Cristo, é a igreja. Deus não pode dar poder, mais poder a igreja. Já deu. Ou temos consciência desse poder, ou não temos. Se não tivermos consciência desse poder, seremos iguais a muitos outros. Mais. Eu posso vos dizer mais ainda. Seremos judaizantes, não cristãos. Amém, podemos? Não há aqui nenhum judaizante. Somos cristãos. Vão saber amém? Vocês não se assustam. Vocês têm o maior poder sobre a terra. Agora temos que atacar as portas do inferno. Não podemos ficar ingratos. Uma igreja omissa é aquela igreja que diz: oh Senhor, tu és tão bom, Senhor, tu és um Deus de amor, Senhor. Tu prometes, Senhor, a gente sabe que tu vais cumprir. Vocês já ouviram alguém dizer isto? Já ouviu ou não? Porque Deus fez promessas, então, aleluia, o Senhor vai cumprir. Não é preciso fazer nada. Aleluia. O Senhor deve ter o seu tempo, Senhor. O Senhor tem o seu tempo. Um dia são 1000 anos para o Senhor. Então o Senhor vai cumprir, o Senhor vai fazer. Você não seja ativo, não. Você vai ver se o Senhor vai fazer. Não vai fazer, vai cumprir sempre a sua palavra. Mas não é no tempo que você precisa. Só você pode ativar a ação de Deus na sua vida. Quem quer ativar a ação de Deus na sua vida? Todos. Aqueles que levantaram o braço é só porque estão cansados. Então, a pergunta eu vos faço: devemos mover contra as portas do inferno ou devemos ficar parados? À espera que o Senhor opere. Oh, Senhor, tu és um Deus de amor, Senhor. Tu vais fazer, Senhor. Para que é que eu ia trabalhar se tu trabalhas, Senhor? Para que é que eu ia estar acordado se tu ficas acordado, Senhor? Eu vou dormir, aleluia. Judaísmo. Religião. Idolatria. Então, graças a Deus. Dou muitas graças a Deus por este dia. Deus sabe, esta igreja será uma igreja muito ativa. Não é ativa, é muito ativa. Ninguém está aqui que quer continuar na mesma. Ou está aqui alguém que quer continuar na mesma? Está? Se tivesse, eu dava-lhe conselho. Dizia assim. Não estava a pregar por ele. Amém? Vamos agir. Temos o maior poder sobre a terra e vivemos a arrastar-nos com dificuldades. Pode. Então é sinal que não acreditamos no que Deus diz. Mas olha o diabo, que sabe um bocadinho mais do que nós, acredita no que Deus diz. Ele sabe o que Deus diz. Por isso é que ele estremece. Ele não crê, mas acredita no que Deus diz. Amém? Números 23, 19 é aqui que se apoia à igreja omissa. Em Números 23, 19, eu normalmente em todas as pregações eu ouvi: Deus não para que minta, nem feito homem para que se arrependa. Então, se o Senhor, não é Deus que minta, nem feito homem para que se arrependa, então o Senhor vai fazer. Para que é que eu ia trazer?
Não querendo ser um profeta do mal. Mas há muita igreja hoje, no mundo inteiro, que são igrejas omissas. Dizendo que o Senhor já fez tudo. Você não tem que fazer nada. Você herdeiro das promessas de Deus. E o Senhor diz que cumpre a sua palavra. Então Ele vai fazer. Você conhece alguém que acha assim? Não quero saber. Quero saber. Não podemos nos esquecer o que está escrito em Hebreus 10, versículo 36. Claro. Porquê que seria que o Senhor escreveu este versículo? Ou pronto. Porque é que Ele deu os terceiros aos homens para escrever este versículo? Alguma coisa tinha. Porque Deus, tudo o que Ele fez é perfeito assim. 10, versículo 36. Tem só um segundo. Diz, com efeito, tens necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Agora perguntai-vos, a vontade de Deus é que você fique inerte, que você não dê a conhecer o Evangelho de Cristo, que você não vá e que não liberte o cativo, que você não vá e põe a mão sobre o vento e o sábio. É essa a vontade de Deus, amados? É? Não é. Não é. Mas Deus diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão no 35. E no 36 diz: com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, exige uma ação, havendo feito, havendo ido, havendo realizado aquilo que Deus manda fazer, tá? Alcanceis a promessa. Quando é que nós vamos alcançar a promessa? Já alcançamos. Aleluia. Já orei, acreditei, recebi. É lá. Não é, não. Se não fizermos a vontade de Deus, não alcançamos a promessa. E a vontade de Deus é que eu vá, é que você vá. É que ataque as portas do inferno. E as portas do inferno é isto que eu tenho estado a falar. É não fazer conhecido o reino de Deus. É não curar os velhos. É não libertar os cativos. Estas são as portas do inferno. E eu e você, fomos postos desta terra, fomos salvos, fomos escolhidos do Senhor, fomos nós que os temos. Foi Ele que os escolhemos. Para ir e atacar as portas do inferno. Posso ouvir a mãe? Então, muito calminhos, amados. Se eu estivesse no vosso lugar, já estava aí a aplaudir o Senhor. Amém! Quando afirmamos que as promessas de Deus se cumprirão incondicionalmente, ou seja, independentemente do que nós fazemos, estamos a ignorar o livre-arbítrio do homem. Trazemos o Evangelho fácil
muitas igrejas muito cheias. Você sabe o que é uma igreja grande? Grande. Sabe? O que é uma igreja grande? Tu não sabes. É uma igreja grande, amados. É uma igreja com muitos membros? Muito cheia de Jesus Cristo. E esta é uma igreja grande. Amém, meu Deus? Devemos falar sempre a verdade de forma completa. Não há guardas no Evangelho. Lembrando as pessoas que, apesar do desejo de Deus em abençoar a todos, é verdade? Deu o seu Filho por todos, somente viverão as suas promessas. Eu sou bem o que estou a dizer. As tuas palavras são ditadas do trono de Deus para si nesta noite. Devemos falar sempre a verdade e de forma completa, lembrando as pessoas que, apesar do desejo de Deus em abençoar a todos, somente viverão as suas promessas aqueles que se tornarem merecedores delas. Quem é que sou o merecedor das promessas de Deus? Quem é que sou o merecedor das promessas de Deus? Eu acho que somos nós. Não, Luís? É? Homens e mulheres cheios de fé. Nós passamos merecedores a Deus. Temos que acontecer. Sim, Senhor. E só Ele. E só Ele. Vai, irmãos. Obedecer. A chave. Conclusão. Quero concluir este estudo. Nós estamos numa noite de intercessão e vamos de intercessão já a seguir. Eu incentivo toda a igreja a movermos em direção às portas do inferno. Não sendo omissos, mas sendo ativos. Passemos por elas. Porque Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do maligno, e nada nos pode fazer mal. Eu e você podemos passar pelas portas do inferno e não nos vai acontecer mal. Para quê? Para libertar as pessoas, para curar os doentes, principalmente para trazer almas à salvação. As pessoas estão aprisionadas no pecado, na ignorância, mas principalmente na religiosidade. E até dentro da igreja há muita religiosidade. Muita. Hoje, dentro de algumas igrejas, se dá mais valor ao homem do que ao caminho. Mas eu posso dizer, só sou o vosso pastor. Deus me deu esse privilégio. É o Senhor, é Jesus Cristo. E sempre será esta gente. Amém, meu Deus? Então, eu quero terminar por dizer: há poder sobre a Igreja de Cristo. Há poder sobre si, Cristo. Nós, se continuarmos parados, inertes e alheios à nossa responsabilidade, seremos sim uma igreja. Seremos sim discípulos de Cristo. Mas a nossa vida será esta. Não caiamos em contos ou fábulas que pregam a predestinação de forma distorcida. Deus nos predestinou, nos escolheu, para vivermos o melhor desta terra. Não foi para vivermos qualquer coisa. Ainda há dias eu vos dizia:
que nós não temos que viver o melhor. Temos que viver o excepcional. Porque nós somos filhos do Deus da criação. Quem é que está contente com o que já tem? É para todos nós. É verdade? Quem aceita este destino somos nós? Ou não? Vou ler novamente o que eu tinha falado. Deus nos predestinou para vivermos o melhor desta terra e irmos com Ele para os céus. Quem aceita este destino? Somos nós? Ou é o Senhor que já nos predestinou para irmos ter com Ele? Somos nós, irmãos. Nós temos a chave. Obediência ao Senhor. Em tudo o que vai haver. Temos que obedecer. Não há outra solução. Nós um dia dissemos, Senhor, eu te quero como Senhor e Salvador. E a partir desse dia o Senhor é que sabe. Não somos nós. A partir desse dia, o passado morreu. Somos uma nova criação em Cristo. Estamos a caminho de ser uma nova criatura. Mas eu era louro e agora estou moreno porque tenho o cabelo. Pois, você pintou o cabelo, por isso é que está diferente. Porque você é a mesma pessoa. Porque a transformação é de dentro para fora. O que foi aceso pelo seu espírito, não foi a sua carne. E é aquele velho, o velho, está a ver? O velho, antigo, que eu e você temos que crucificar. Onde? Na cruz. Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você disse o que você fez, Jesus já pagou. Mas eu não tenho mais. Não tem mais. Ou é ou não é. Cristão só tem duas palavras. Sabia? Não tem talvez. Só tem sim e não. Jesus já pagou por si ou não pagou? Sim. Então não há talvez. Não nos arrastemos, amados. Não nos deixemos arrastar por diabo. O diabo vai nos convencer sempre. Mas o que tu fizeste, o que tu disseste, o caminho que tu agiste, as pessoas que tu respeitaste, o quê? Não há nada. Chegaste atrasado, já te chegou primeiro. E vai-te embora, depressa. Eu já fui remido e fui feito justiça a Deus. Deus lança-me o pecado e não me dá nenhuma cana da pesca, nem nenhum anzol, nem nenhuma minhoca para ir buscar o pecado outra vez. Não se esqueça mais, esqueça-se. Quem você é, mas já não é. Mas eu ainda vivo aqui. Sim, mas é um forasteiro em terra estranha. O mundo em que você vive, é verdade, ainda vivemos aqui todos nós. Mas podemos ser forasteiros de uma terra estranha. Vivendo num patamar muito mais alto. Acreditando que Jesus levou sobre ele aquilo que não era bom para nós. Diz lá a palavra de Deus, foi um rolo. Sabe o que é um rolo? Antigamente as mercearias, os donos das mercearias, não é? Sabiam bem o que era o rolo. E às vezes o rolo era todos três. Era pior que como é que se chama? O rolo de uma máquina registradora. Que dava volta e volta e volta e volta. E as pessoas chegavam lá ao fim do mês e iam lá ao conselho. Traga lá o rolo. Passa lá a conta. E lá está o homem a desenrolar aquilo tudo para fazer o rolo. Para fazer a conta. Você está a pensar, mas não pensa nisso.
Esse rol já foi bom. E cada um de nós que está aqui nesta noite, eu sei, conheço parte do meu rol, não conheço as coisas que foram ocultas, mas fazer parte desse rol também. Mas sei que Jesus, na cruz do Calvário, gravou nela o meu rol e monitorou. Eu não tenho passado. Você não tem passado. Se você vive amarrado ao passado, destrua esse passado. Deite-o fora. Pois já percebi. O Senhor se moveu rapidamente no relógio. Você está a falar uma coisa, estás a falar muito. Se não olhar para o relógio, está a ver, o relógio já está a falar. O Senhor assim quis que eu falasse. Eu penso nesta noite, amados, eu dou mesmo graças a Deus. Eu acredito que Deus está aqui. Eu acredito que Deus, nós não vamos fazer interessante nesta noite. Vamos terminar. Porque eu sei, creio, que a intercessão que nós deveríamos fazer era atacar as portas do inferno em várias áreas. E nós atacámos. A igreja hoje soube o que é, na realidade, viver libertado. E é declarar como feito de Deus. Nós vamos viver. Nós vamos viver libertado. Diga assim comigo. Nesta noite. Eu ouvi. Como posso viver? Eu quero. Eu desejo. Não só quero ouvir. Mas peço ao Espírito Santo. Enche-me em mim. A vontade de Deus. Para a minha vida. E declaro que a partir de hoje eu vou viver. De acordo com a vontade de Deus. Com as minhas ideias. Com os meus princípios. De acordo com a vontade de Deus. De acordo com a palavra de Deus. De acordo com os princípios de Deus. De acordo com os mandamentos de Deus. De acordo com os juízos de Deus. Com as ordenanças de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.